Atrair empresas e indústrias para o interior do estado é uma das principais metas do governo do estado. Mas a capacidade empreendedora do prefeito é decisiva na hora de definir onde elas vão se instalar. O Rio em Foco está no ar. O setor automotivo é o que mais tem crescido no estado, principalmente na região do Médio Paraíba, onde a indústria automobilística aumentou a receita dos municípios em 45% desde 2007. No Centro-Sul Fluminense, os investimentos são mais diversificados e Três Rios merece destaque. Nos últimos 4 anos, mais de 1.000 novas empresas se instalaram no município. É sobre esses investimentos que eu converso hoje com Conceição Ribeiro, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado, a CODIN, e Vinícius Fará, prefeito de Três Rios. Quais são os incentivos que o Estado dá às empresas no Rio de Janeiro? O Estado dá um conjunto de incentivos, tanto no incentivo tributário, como uma consultoria para ele escolher o melhor local que ele possa se implantar, como ajudá-lo, por exemplo, na capacitação de mão de obra através dos CVTs, né? E isso ele faz para todas as empresas que ele recebe, né? A destinação de para onde essas empresas vão que é uma decisão do empresário, né? E aí cabe à prefeitura, né, nesse caso, auxiliar para que o seu município seja atrativo para ele. Em relação à Neobus, a Neobus decidiu se instalar em Três Rios e fazer toda a produção dela 100% no município. A que o senhor atribui isso? Acho que, em primeiro lugar, é o cenário atrativo que o Estado, nos últimos 7 anos, tem proporcionado para todos os municípios. Eu sempre digo que os investimentos e as empresas primeiro escolhem o Estado do Rio. E aí depois os municípios fazem o seu papel de aproveitar melhor as oportunidades, com um implemento e com novas ações além do que o Estado já oferece. E é justamente nesse viés que o nosso município tem trabalhado, aproveitado o papel importantíssimo que o Estado nos últimos 7 anos nos ofereceu, aplicarmos benefícios, desburocratização, formalização através da nossa companhia de desenvolvimento, que na verdade é um modelo da CODIN, adequado à realidade de um município na faixa de 100 mil habitantes, e dentro dessas ações a gente tem conseguido nos últimos anos, ou nos últimos 4 anos e meio, transformar a realidade econômica do nosso município com a chegada de grandes empresas, médias empresas e micro e pequenas empresas, fazendo o que a Conceição colocou com muita propriedade, que é na verdade uma cadeia atrativa, uma cadeia produtiva que dá não só para o grande, para o pequeno, a perspectiva de que com a união e com a forma próxima uma das outras, o cenário fica muito mais favorável. O senhor está falando de uma infraestrutura, quer dizer, o município tem que fazer o seu dever de casa em cima de todo um trabalho que é feito pela CODIN. Mas em relação especificamente às indústrias, há uma diversificação em Três Rios, né? A gente está falando da indústria automobilística como um exemplo, um gancho, mas existe uma série de empresas lá instaladas. O que possibilitou, na verdade, esse processo? Essa atenção e o cuidado do município, porque o município de Três Rios já viveu alguns cenários econômicos distintos da nossa realidade e ao mesmo tempo próximos ou até melhor, né? Três Rios viveu nos anos 70, 80 o boom das indústrias de grande porte. Economicamente a cidade viveu o seu momento até então um dos melhores, e houve, com o fechamento de 4, 5 dessas grandes empresas, praticamente a falência do nosso município. E a gente estudou, quando a gente assume a prefeitura, um modelo que não nos deixasse 100% vulnerável para que isso viesse a ocorrer. E aí sim, né, com essa parceria com o governo do estado, com essa parceria com o Sebrae, a gente criou, né, um ambiente atrativo, diversificando investimentos e benefícios em todos os segmentos. Ou seja, o município oferece tanto para grandes empresas, né, multinacionais, da mesma forma que oferece para micro e pequenos empresários um leque de oportunidades, um leque de benefícios, de isenções que facilitam o cenário que hoje a cidade está vivendo, tendo o grande, médio e pequeno se implantando na mesma proporção, gerando receita e transformando a vida de todos os cidadãos da minha cidade. Para incentivar os prefeitos que promovem ações para impulsionar o empreendedorismo, o Sebrae criou uma premiação especial. A nossa reportagem conversou com a direção do Sebrae sobre a importância desse programa. Este é um dos programas mais importantes do Sebrae. Todos os municípios têm na micro e pequena empresa uma grande vinculação, porque a micro e pequena empresa é a empresa do município.
é que gera emprego, que gera renda dentro do município. E o prefeito que atira, que descobre, que ele amparando, fazendo legislações para a micro e pequena empresa, desenvolvendo trabalhos em prol da micro e pequena empresa, do empreendedor individual, em última palavra, ele está trabalhando para o município. Quando a economia, a micro e pequena empresa é forte nos municípios, principalmente nos menores, existe uma taxa muito baixa de desemprego. Porque a micro e pequena empresa gera muito emprego. E, ao mesmo tempo, os recursos do município ficam retidos dentro do município. As grandes empresas carregam o dinheiro do município e não sabe para onde. Mas a micro e pequena empresa mantém os recursos lá. E agora o empreendedor individual, ele também é um empresário. Então é uma forma também de prestigiar esses trabalhadores que eles estavam fora do contexto empresarial. Hoje eles são reconhecidos como empresário, têm direito à previdência social, têm direito a todos os benefícios da previdência social, pode emitir nota fiscal. Então ele realmente tem um status que antes não tinha. E é um segmento também de muita importância dentro da economia do nosso Estado. Nós somos 98%, quase 99% dos CNPJs do Estado do Rio de Janeiro. Esse prêmio é uma das iniciativas mais importantes do SEBRAE. Ele premia os prefeitos que trabalham pelos pequenos negócios e, em geral, uma coincidência entre esses prefeitos e os prefeitos que cuidam muito bem da sua cidade, da sua gestão. É uma iniciativa de sucesso que tem mais de uma década e com cada vez mais participantes. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos com uma safra muito boa de prefeitos, né? E o prêmio está coincidindo com a premiação desses prefeitos que têm feito muito sucesso para a gestão da sua cidade e com muitos resultados positivos para o seu cidadão. O Vinícius Fará, nosso entrevistado de hoje, ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor pelo 2º ano consecutivo. Foi o prêmio geral, né? Além desse prêmio, tem várias outras categorias. Qual foi o trabalho, na verdade, apresentado no prêmio Prefeito Empreendedor? Na verdade, uma série de ações que desburocratizam e oferecem a quem tem o sonho de se tornar um empreendedor individual, através do poder público, uma série de mecanismos facilitadores, e isso deu ao município um número que, em 3 anos, o nosso ISS aumentou 161%, e a gente tem uma média de 1.000 formalizações por ano de empreendedores individuais. É um número raro nesse país. Hoje tem quantos no município? Hoje nos últimos 3 anos, foram mais de 4.100 empreendedores individuais que se formalizaram graças a essa ação do poder público de criar mecanismos facilitadores e um ambiente atrativo que vai da grande empresa, porque você não formaliza microempreendedores se ele não sente uma estrutura e condições de estar próximo dos grandes compradores, que são as grandes e médias empresas. O senhor disse no discurso de vitória que os empreendedores, média, pequena empresa e os microempreendedores são os royalties de Três Rios. Só 5 municípios no estado não são beneficiados com os royalties de petróleo, e um deles é um município. E a gente resolveu mudar o discurso. A gente escutava, era prefeito sempre reclamando, eu não faço fazer isso porque a minha cidade não recebe royalties. Se eu recebesse, eu investiria, tal. A gente virou essa página, porque isso é uma questão que independe do nosso choro. Arrumou a casa. Arrumamos a casa e buscamos conquistar novos recursos e ações e investimentos que pudessem suprir a ausência do royalties, e a gente acabou encontrando no empreendedor individual, na micro e pequena empresa, a maior fonte de receita do município, junto com o ICMS, e que nos permitiu transformar a vida do cidadão. Por quê? Mais recursos na prefeitura, mais investimento em todas as áreas. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Terminamos o bloco anterior falando sobre o projeto da Prefeitura de Três Rios, que deu ao nosso entrevistado de hoje, Vinícius Fará, o prêmio Prefeito Empreendedor pelo 2º ano consecutivo. Mas antes de voltar ao projeto de Três Rios, vamos ver o que o secretário de Planejamento, Sérgio Rui, disse à nossa reportagem sobre a importância desse prêmio. A importância da atuação do SEBRAE e do prêmio está vinculada à criação e à melhoria do ambiente de negócio, um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento dos municípios, ao desenvolvimento de novas micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, que têm a capacidade
de fortalecer o tecido econômico dos municípios, a oferta de empregos, a geração de riqueza, a circulação dessas riquezas e, enfim, em outras palavras, o desenvolvimento, né? Que para ser perene, para ser constante, permanente e crescente, precisa ter essa base sólida de pequenas iniciativas individuais e pequenas iniciativas empreendedoras que são a base, que sustentam, que formam as cadeias produtivas dentro das cidades. A gente terminou o bloco anterior falando dos royalties de Três Rios, que na verdade são os empresários. O senhor falou de um tapete vermelho que o senhor estende tanto às grandes empresas, quanto às médias, às pequenas e aos microempreendedores individuais. Que tipo como é esse relacionamento, na verdade, no dia a dia deles com a prefeitura? É exatamente dessa maneira mesmo. A gente tenta, através desse exemplo, sintetizar o que a prefeitura faz para todos. Todas as ações do poder público de benefício, de desburocratização, capacitação, orientação e de oferta de oportunidades, ela é dada na mesma proporção para indústria, serviços e empreendedores individuais. É isso que tem nos permitido crescer de uma forma considerável em todos os setores de empreendedorismo, de todos os níveis, de todos os segmentos. Por quê? Porque a prefeitura tem, vou dar um exemplo, a prefeitura tem a nossa Codetri, que é uma companhia de desenvolvimento que funciona no mesmo modelo da Codim. Bacana. Ela é uma empresa que oferece oportunidades, benefícios e enquadramentos para as indústrias. A gente cria a Casa do Empreendedor, que na verdade oferece uma série de benefícios, de oportunidades para o micro e pequeno empresário. Cada um dentro da sua área, mas todos são feitos com muito cuidado pelo poder público, porque entendemos que todos merecem uma oportunidade, todos têm o direito de ter do poder público esse aporte que vai de desburocratização, capacitação, orientação, formação da sua mão de obra. Importante aqui eu ressaltar a questão do CVT. O Estado deu ao nosso município uma escola técnica, que é o CVT, que qualifica 5.000 pessoas por ano, e o município faz nas suas escolas públicas à noite a capacitação de 2.000. Então o meu município forma e qualifica 7.000 pessoas por ano para o mercado de trabalho. E tudo isso alinhado à necessidade da empresa. A gente não qualifica aleatoriamente cursos que não se encaixam na realidade do município. Primeiro, a gente, ao tentar trazer essas empresas para Três Rios, a gente pergunta ao empresário: qual é a sua demanda? O que tu precisa? E aí, depois de nós escutarmos a sua necessidade, a gente monta uma grade de curso diretamente relacionada. E a parceria com a universidade, então, deve ser total também. Total. A gente agora, mais do que nunca, estamos pagando e oferecendo mais de 90 vagas gratuitas de curso de nível superior, sempre focado na demanda do que a cidade está vivendo. Não dá para desconectar a educação de desenvolvimento, né? De jeito nenhum, porque é uma demanda de todos os empresários, quer dizer, da pequena empresa que às vezes nos procura para se implantar no estado do Rio de Janeiro e da grande empresa, a preocupação sempre é a qualificação de mão de obra, é sempre se eles vão ter um contingente de empregados que possam produzir com qualidade do que eles já fazem, por exemplo, nos outros países, né? Então, pessoa, gente, é fundamental para desenvolver. Geis, acho que a gente tem uma realidade que é a própria Neobus. Foi uma negociação de 3 anos e que envolveu não só a tributação, área e uma série de coisas, mas depois de todas essas etapas vencidas, a empresa estava com medo de vir para o Rio, e principalmente para Três Rios, do risco da mão de obra. E foi através da capacitação feita pelo CVT e pelos cursos que a prefeitura oferece, nós enxergamos a necessidade dele, criamos os cursos, qualificamos a mão de obra, e qual foi o resultado que isso, na prática, proporcionou para o Estado e para o município? A Neobus, com 45 dias produzindo, já teve na sua primeira produção, na sua primeira entrega, a qualidade dos seus produtos melhor do que a da sua matriz, que já opera há 12 anos no Rio Grande do Sul. Resultado, a direção da empresa toma a decisão de transferir para o Estado e para a nossa cidade 100% da sua produção dos ônibus urbanos, fruto da qualidade da mão de obra, que não foi uma mão de obra que apareceu aleatoriamente. Ela foi preparada e capacitada, e isso nos proporcionou uma antecipação de um projeto que demoraria 3, 4 anos para que isso acontecesse, e aconteceu com 45 dias. Vitória, né? Graças Agora, a Deus. em relação a outras questões que são necessárias no município, infraestrutura, por exemplo, o que é preciso fazer?
O município tem feito, né? Encontrado novas áreas, né, para desenvolvimento econômico, com novos distritos industriais e proporcionar ao município uma qualidade de vida que permita o empresário ter a confiança de migrar para uma nova realidade, para um outro estado e para um outro município, principalmente do interior. E acho que a gente apostou na estratégia correta. Primeiro, a gente transformou a realidade econômica do município para que a gente pudesse ter recurso com o aumento da receita do município, investir em todas as áreas que indiretamente e diretamente impacta na vida do empresário. E qual a orientação que a Codim dá, por exemplo, nessa questão da infraestrutura? Bem, o município ele fica restrito às obras de infraestrutura que a ele cabe nas ruas e arruamentos da cidade pequena. Mas toda vez que um grande empreendimento necessita de uma obra de infraestrutura grande, o Estado suporta o município, criando essa infraestrutura para que possa abrigar a empresa, né? Por exemplo, na região de Resende, Itatiaia e Porto Real, o Estado está investindo mais de 70 milhões de reais em infraestrutura para permitir o escoamento da produção das indústrias implantadas lá. E esse resultado é muito rápido, né? Eu acho que o Estado, e aí a gente tem que ser justo, né, através da Secretaria de Desenvolvimento e da Codim, tem sido assim ímpar nessa relação com o município e nos permitido acreditar e apostar na chegada de grandes investimentos, porque nem sempre o município tem condições de fazer esse papel. E é uma cadeia que vai não só da conquista, mas mais do que isso, das ações e consequências que a gente tem que aportar. A manutenção, né? E nem sempre o município consegue, aí entra o Estado aportando investimentos, estruturas, para que a cidade não só tenha empresa, mas que tenha uma empresa satisfeita e ampliando o seu poder na sua cidade. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nesse terceiro bloco, vamos falar sobre outras iniciativas que fazem de Três Rios uma cidade empreendedora. Mas antes, vamos conhecer outros vencedores do Prêmio Prefeito Empreendedor. É uma emoção maravilhosa. Eu acho que isso aí vem coroar um trabalho de 5 anos, de toda uma equipe, secretário, diretores e principalmente um prêmio para a população de Itatiaia, né? E agradecer muito o SEBRAE por esse incentivo aos gestores públicos municipais. Isso vem valorizar, eu acho, que o trabalho de cada um e incentivar os futuros que vêm pela frente. Esse prêmio é muito importante para Casimiro de Abreu, né? O reconhecimento por todo o investimento que o nosso governo tem feito a favor do pequeno produtor rural. Nossa comunidade é uma comunidade que tem uma extensa área rural e nós estamos investindo no pequeno produtor rural. É o reconhecimento por tudo que nós temos feito por eles. A gente falou um pouco de infraestrutura e da questão da capacitação do pessoal. Que outras iniciativas Três Rios tem tomado também na área da segurança, por exemplo? Uma cidade atrativa economicamente, se você não cuidar da proteção da cidade, ela se torna também um ambiente favorável para aquilo que a gente não gostaria que fizesse parte do nosso dia a dia. Chegada de uma série de delitos e coisas. A gente investiu muito. A minha cidade, volta e meia, ela é premiada com um sistema de monitoramento que a gente colocou. Nossa cidade hoje é a cidade mais monitorada do Brasil per capita por número de habitantes. Isso fez com que, paralelamente a uma realidade de crescimento, os índices baixassem, que na verdade não é normal isso acontecer. Nós havíamos perdido muitas empresas por conta do problema da segurança pública e hoje a gente vê exatamente essas empresas voltando a terem as suas sedes na cidade do Rio de Janeiro, voltando a fazer fábricas e recebendo uma quantidade enorme de investimentos. Mas isso também não se restringe só à cidade do Rio de Janeiro ou ao Estado ou às políticas de segurança do Estado. O município precisa fazer a sua parte, né, e ter esses programas para monitorar, principalmente porque você tem a obra da empresa e na obra você tem muita gente indo trabalhar nessas obras e depois essas pessoas para onde elas vão, né? Então fazer um trabalho de condução da obra até a implantação da empresa e aproveitar essa mão de obra que eventualmente pode se deslocar para o município para que continue a ser qualificada e ser reintegrada em projetos contínuos no município é fundamental. Urbanização. O município tem investido, nós investimos com a parceria com o governo do estado, com o governo federal, quase que 700 milhões nos últimos 5 anos de obras importantíssimas ligando a periferia ao centro, criando novos distritos industriais, investimentos em saneamento básico, ou seja, o município, como eu disse, tem que
oferecer um cenário favorável para que a empresa, para que o empresário venha e invista numa cidade que passa a ser a sua cidade. E o município tem que fazer essa parte, a gente tem feito com uma série de investimentos. Assim, o município nunca sonhou em ter tantos investimentos nessa questão de infraestrutura urbana, de mobilidade urbana. Estamos lá criando novas vias de entrada, de saída do município, estamos investindo em ciclovias, ou seja, o município está antenado com a necessidade face ao progresso e a transformação econômica, ajustando a cidade para essa nova realidade. A questão da infraestrutura urbana, né, o que eu vejo é a necessidade principalmente da mobilidade, né, e você ter programas de transporte público urbano. A grande dificuldade é que às vezes um município só, ele não consegue fazer isso sozinho, porque essa mão de obra que às vezes é de Três Rios, ela pode residir na região, né? Então, para isso, o que se precisa discutir é como o Estado pode ajudar para fazer uma integração regional, para ter uma política de mobilidade que permita a mão de obra circular não só no município, mas na região. E acho que isso é importante eu aportar um comentário. Nunca nos últimos 7 anos tem sido essa realidade completamente mudada, investimentos em estradas que ligam um município ao outro. Nunca o Estado colocou tanto investimento, que é justamente permitindo que essa facilidade para que todos os cidadãos possam, independente, porque eu tenho na minha cidade mais 9 municípios circunvizinhos que utilizam de todo e vivem todo o crescimento que a cidade está vivendo. E quando o Estado aporta investimentos, melhorando e oportunizando a facilidade do acesso, ela também está indiretamente transformando a vida da outra cidade. Como o Três Rios está encarando as oportunidades dos mega-eventos, como Olimpíadas, por exemplo? Olha, o município tem procurado seguir essa linha de atrair investimentos a nível de empresas. Porque se o Rio é atrativo por causa das Olimpíadas e da Copa do Mundo, o município de Três Rios está próximo ao Rio, a 125 quilômetros, com um pacote de benefícios, não só do que o Estado já nos proporciona, mas o que o município agregou. Então a gente continua apostando nessa receita que está dando certo. Lógico que, para nós, o reflexo das Olimpíadas acaba repicando de uma forma considerável. E aí esportes entra... Esporte, a gente tem investido muito, a gente tem hoje lá um modelo, que é um modelo de formação de talentos na área da ginástica artística. A seleção brasileira hoje está na cidade de Três Rios. Nós temos um projeto social de 1.200 crianças carentes e que desse projeto nós já formamos 5 atletas que estão na seleção brasileira e que são uma aposta da seleção brasileira para as Olimpíadas de 2016, saindo de um projeto público que tem 1.200 crianças carentes. A formação e a interação entre todo o desenvolvimento econômico, toda a cadeia produtiva e o aproveitamento disso para o cidadão, a partir de educação, esporte, cultura, lazer, é fundamental. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, prefeito Vinícius Farai, parabéns. Obrigada, Conceição, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.